de volta e no próximo domingo começam as provas do Enem. Para ajudar você que vai participar dessa maratona de provas, o Elinho vai trazer dicas a partir de hoje com professores de várias áreas. Hoje com a gente o professor Gabriel Vitor, redação, porque uma das provas exigidas no próximo domingo que os candidatos vão encarar. Professor Gabriel, alguma aposta no tema desse ano? Muito boa tarde, querida. Boa tarde, então, bem-vindo. A prova do Enem, ela tem como espelho a prova do Enseja, que é o Exame de Certificação da Educação Básica. E eu acredito em coincidências. Em 2022, a prova do Enseja, antes do Enem, trabalhou a perspectiva ambiental e cultural sobre a poluição da indústria da moda, tradições orais e o tema da redação do Enem. Após a prova do Enseja, foi sobre povos tradicionais, então total semelhança, meio ambiente e cultura. E aí essa sequência, ela vem em 2023. O Enseja, antes do Enem, versou sobre trabalho, cuidado com o sono, valorização do trabalhador. E aí a prova do Enem trabalha a relação da invisibilidade do trabalho da mulher. E, obviamente, domésticas e tantas outras categorias de cuidado são as mais invisibilizadas na relação da saúde mental, da valorização trabalhista, então mais uma coincidência. E aí, em 2024, de novo, a mesma perspectiva. A prova do Enseja anterior ao Enem foi sobre patrimônio histórico e o tema do Enem, herança africana, a questão cultural. E aí, a pergunta que não quer calar. Quais os temas do Enseja de 2025 e quais os possíveis temas de redação do Enem com base no Enseja? O Enseja, em 2025, trabalhou a relação do artesanato, a valorização de uma categoria profissional, trabalhou a relação dos impactos climáticos, ou seja, meio ambiente, novamente, Sim. e também trabalhou a relação dos impactos nas tecnologias, a relação dos jogos de azar, as apostas online, e a gente também tem temas que estão aí ligados à relação das populações em vulnerabilidade. Um dos temas, por exemplo, foi a importância das cozinhas comunitárias em relação às populações que estão em situação de rua, os adictos, as pessoas que estão em alguma enfermidade em relação à dependência química e por aí vai. Então, tudo que tiver a ver com meio ambiente, saúde, tecnologia e cultura também, obviamente, são temas fortes para o tema de domingo, 9 de novembro. Importante ficar atento a essa temática, né, professor? Professor, o que é que a gente precisa ter em mente? O candidato que vai fazer a prova do Enem no próximo domingo, o que é que precisa ter em mente em relação à redação? A gente precisa entender, em primeiro lugar, qual a tese ou quais as teses que a gente vai precisar usar. Então, se o tema ele versa sobre uma questão social, política, a gente pode, obviamente, falar sobre a questão educacional, ou melhor, uma lacuna na educação da população. E aí a gente pode apostar em um tema como o descarte irregular de lixo. Como a população está sendo norteada pela educação, pelo Estado, para não cometer, obviamente, essa mazela social ambiental. Outra questão é falar diretamente do governo. Como é que o governo está investindo em infraestrutura? Como é que o governo está investindo na educação, na tecnologia, meio ambiente? Tudo isso é um resgate fundamental da prova. E aqui eu tenho 6 perguntinhas básicas para que o alunado possa se concentrar no dia 9 de novembro, antes da prova, e fazer disso um mantra. Em primeiro lugar, o que é a tese e como ela se relaciona ao tema? Então, se o tema falar sobre tecnologia, como a população é preparada para lidar com os perigos digitais? Existe um letramento digital democrático em todo o nosso país? Pode ser o primeiro parágrafo de desenvolvimento para que a gente possa argumentar. Se a gente vai para a segunda pergunta, a gente toca num ponto muito importante e polêmico, que é o repertório. Inclusive, o INEP ele fez uma breve mudança na cartilha do participante, que está disponível no site do governo ou Ministério da Educação, que agora a prova só vai aceitar repertórios que sejam realmente pertinentes ao tema. Então, se a gente tem um tema como mobilidade urbana, o que é pertinente pensar? Um recorte histórico do governo de Juscelino Kubitschek. Se a gente para pensar em um tema como analfabetismo, que é outra aposta, a gente pode pensar no artigo 205 da Constituição Federal. Assim como, se o tema for meio ambiente, 225. Que são artigos que vão fazer um recorte direcionado ao eixo, ou seja, nada melhor do que citar uma lei específica da educação, um artigo, se o tema versar sobre educação. Meio ambiente da mesma forma, ou tantas outras apostas que eu gostaria de fazer aqui, mas vamos lá. Então, primeiro recorte, qual a tese? A gente vai falar sobre a negligência do governo, uma lacuna educacional, as desigualdades sociais, a omissão familiar, são várias possibilidades. Então, escolham qual a causa, quais as causas relacionadas ao tema que está sendo cobrado no dia 9 de novembro. Depois, o repertório, que
deve haver um link desse repertório com o tema ou com a tese. Tanto é que eu fiz a reflexão aqui sobre Juscelino Kubitschek e a prova de possivelmente mobilidade urbana ou os artigos de educação e meio ambiente. Tá? E o terceiro ponto é como essa tese ocorre, isto é, como ela se desenvolve em relação ao tema de redação, que é explicar o porquê. Por que essa negligência? Não está havendo, por exemplo, se o recorte foi educacional, disciplinas voltadas ao cuidado ambiental, ou uma disciplina específica para formar a população quanto aos perigos da internet, e a gente pode dar exemplos sobre esse processo para depois um ponto fundamental, que são os efeitos dessa conjuntura. Se eu tenho uma população que não é preparada para a relação ambiental ou tecnológica, eu tenho uma população alheia, que pode cometer, obviamente, mazelas sociais, como descarte irregular de lixo, que pode cometer crimes na internet, a exemplo das informações falsas. E a gente tem aqui o sexto tópico, quem é responsável pela tese e quem é mais afetado por ela. Se a gente para pensar em um tema como educação, a população mais vulnerável economicamente vai ser afetada pela questão do analfabetismo. E quem é responsável? Aí a gente vai, obviamente, mencionar que o Ministério da Educação e outros órgãos, secretarias, precisam agir de forma mais enérgica. Esse também seria o momento de apontar algumas possíveis soluções? Exatamente. Depois desse ponto da argumentação, a gente tem que pensar agora tudo ao avesso. E aí a gente vai falar sobre a competência de número 5. Tudo que eu falei aqui é a competência 2, que exige um recorte de repertório, algo da literatura, filosofia, Constituição, e a competência 3 é a organização lógica de todas essas informações. E, respondendo à sua pergunta, as soluções se enquadram no tópico da competência 5, que vale 200 pontos, assim como todas as competências do Enem. E a quinta competência, ela vai exigir quem vai ser responsável por solucionar. Ou seja, se na argumentação a gente vai culpar ou a mídia, ou o Estado, ou a escola, ou a família, na solução a gente vai usar esse mesmo agente para resolver ou de forma efetiva ou de forma a longo prazo, mitigando esse problema. E outros elementos, como resolver, o que será feito para resolver, tá? Essa é a proposta de intervenção tão importante quanto as outras competências. Nós temos uma outra cartela. O professor trouxe aqui, ó, um exemplo. Esse desenvolvimento é muito importante e é um desenvolvimento de uma das redações nota 1000 na redação do Enem, né? E a redação aqui de Alagoas, da minha aluna Marina Vieira. E esse é o D1 dela e ela corresponde a todas essas questões que eu mencionei aqui. Por exemplo, qual a tese? Fragilidade governamental. Então, a partir da fragilidade governamental é que a gente vai desenvolver como isso ocorre, quais os efeitos. Aí a gente já tem aqui, ó, ela Estado... citando a partir de 1888, citando a Lei Áurea, né, professor? Exatamente. Exato. Essa parte aqui é o repertório em verde, que é a exigência do INEP de ter um recorte ou da literatura, história, filosofia e por aí vai. E ela foi muito feliz de ter essa lembrança e colocar esse repertório histórico ligado à fragilidade histórica do governo do passado para o presente. E aí a gente tem quem é responsável? O Estado. O que ele faz? Ele negligencia a cultura. Como ele negligencia? Uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas. E aí o tema ele vai se desenhando em relação à proposta do Enem, herança africana, tema do Enem de 2024. Exemplos, danças tradicionais no ambiente social, exemplo da falta de disseminação de festivais africanos. E a gente tem uma consequência na sequência aqui. As práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas de discriminação como o racismo. Então, todas as perguntas que eu mencionei anteriormente, a Marina consegue responder em um dos textos nota 1000 de 12 em todo o Brasil. Interessante. E a próxima cartela, professor, a gente tem aí um outro exemplo, né? Dessa vez, um parágrafo do meu aluno Luiz Felipe, que foi o único nota 1000 aqui na redação do Enem de 2022. E o tema foi sobre povos tradicionais. E o tema não só versava sobre cultura, mas também sobre meio ambiente. Tanto é que ele faz esse recorte aqui. Quem são esses povos? Aí ele vai citar pescadores. Mas qual a tese? É a relação do reconhecimento desses indivíduos e a carência do progresso sustentável, ou seja, não existe um olhar sustentável e empático em relação a um dos povos tradicionais naquela edição do Enem de 22, sendo um desses povos os pescadores. E aí
ele vai fazer todo aquele enquadramento que a gente conversou. Como isso ocorre? Quem é responsável? Entidades mercadológicas, que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais. Não necessariamente se preocupam com a preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento das comunidades em questão. E aí ele vai mencionar que isso ocorre pelo garimpo ilegal, em especial na região amazônica, e isso traz uma consequência. E essa consequência, ela também tem a ver com aquela questão do repertório sociocultural, porque ele cita a biologia aqui como um recurso interdisciplinar, que é uma das características mais marcantes da prova do Enem. Mesclar várias disciplinas e a redação, obviamente, tudo isso é cobrado. E aí, nesse trecho, a gente tem essa consequência, esse repertório, tudo misturado. O povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Assim, as indústrias, fazendo esse paralelo com as entidades mercadológicas, que usam seus recursos naturais de forma irresponsável, paralelo com garimpo ilegal, não promovem um desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva nas sociedades tradicionais, os povos tradicionais, dentre eles os pescadores. Agora, o professor destacou bem a questão estrutural. Quais são os principais erros cometidos por quem vai fazer a prova de redação? Esquecimento dos elementos coesivos, que eu destaquei aqui em vermelho. A ausência de uma organização lógica que é fundamental, por isso essa triagem, quem é responsável, quem é afetado. A gente percebe indústrias responsáveis. Sim. Quem é o público afetado? Pescadores. Então, esse ritual, o mantra que eu estou mencionando aqui das perguntas argumentativas são pontos essenciais. Não esquecer da proposta de intervenção, não esquecer de um repertório que tem a ver com o tema e, óbvio, olho na norma culta, todo cuidado com acentuação, crase, regência e outras áreas afins da gramática. Professor, então deixa um recado aí para todo mundo que está se preparando, vai encarar a redação no próximo domingo. Qual o recado? Pessoal, o meu recado final é que vocês fiquem atentos a todos os temas que já caíram no Enem, porque a prova sempre faz um recorte e leitura de temas anteriores. E como eu estava mencionando contigo, a prova trabalhou em 2023 a invisibilidade da mulher no mercado de trabalho. E anteriormente, em 2015, o tema foi violência contra a mulher, ou melhor, persistência da violência contra a mulher. Ou seja, de 2015 a 2023, a gente tem paralelos. Da mesma forma, em 2014, a prova versou sobre publicidade infantil. E anos depois, a prova, na sua edição PPL, trouxe novamente o público-alvo criança para o debate. E o tema versava sobre os perigos das tecnologias digitais, jogos eletrônicos, em relação às crianças, o uso indiscriminado de tecnologias por crianças. E aí esse tema já caiu, mas nada impede do Exame Nacional do Ensino Médio agora colocar a família como principal responsável pelo cuidado com os nossos menores. Tá certo, professor Gabriel, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente, trazendo essas dicas tão importantes para os estudantes que